no momento em que o governo de um país resolve criar uma lei de dados abertos, por exemplo, o trabalho do jornalista de dados melhora exponencialmente, né? There are many different groups who work for open access. There are politicians who are in favor of it. Unfortunately, too many politicians and bureaucrats think that open access is something that is to be fought. The idea that it belongs to the agency or to the government rather than to the larger people. There are exceptions, of course. I can live with exceptions that deal with true national security or things that might reveal the names of confidential informants to the police or the names of undercover police officers. There's a reasonable number of limited exceptions to the idea of open access. But all too common is this impulse on the part of governments to make way too much private. So I would argue fight for open access. You can't do data journalism without access to the data. So fight for it. Que é muito importante conseguir cada vez mais ter mais acesso aos dados, mais ainda quando sabemos que eles existem, portanto, que alguém os está a recolher, seja uma organização, seja qualquer organismo até público. Portanto, sabemos que eles estão a ser recolhidos, sabemos que esses dados existem, muitas vezes sabemos que esses dados deveriam ser públicos e não são, ou que pelo menos não estão disponíveis em lado nenhum e que quando são pedidos há mesmo assim algumas dúvidas e passa imenso tempo até que alguém decida disponibilizar esses dados. Portanto, é óbvio que é muito importante garantir cada vez mais um acesso aberto à informação, idealmente, e como começa a acontecer em muitos países, idealmente termos esses dados até já disponíveis numa plataforma, num site, o que quer que seja. Mas, no entanto, isso depende muito de país para país. E Portugal ainda é um país onde é difícil chegar aos dados. Ao longo da minha experiência de bolsa de investigação, que não foi muito longa, mas foi de 8 meses, portanto, fiz 2 trabalhos em que tive que pedir informação pelo menos a 2 instituições. Estamos a falar do Instituto de Registro de Notariado e do IPJ, Instituto Português da Juventude. Em ambos os casos recebi sempre respostas na defensiva, com alguma desconfiança em relação à forma como eu poderia vir a trabalhar os dados. Um muro burocrático sempre altíssimo, era sempre difícil de chegar a algumas pessoas com alguma responsabilidade dentro destas instituições, sobretudo no caso do IPJ. Portanto, houve informação que foi recolhida, isto a propósito dos objetores de consciência, porque eu queria fazer um retrato dos objetores de consciência em Portugal. A informação foi recolhida pelos serviços, mas tinha que haver uma entrevista, os dados tinham que passar pelo Presidente. A entrevista, eu mostrei-me disponível para a entrevista uma série de vezes e a entrevista não chegou a acontecer. Quando fiz a minha dissertação de mestrado, que foi sobre jornalismo de dados, eu consultei alguns órgãos de comunicação social e os responsáveis e perguntei-lhes quais eram os dados que eles sentiam mais falta ou que eles achavam que não havia com tanta facilidade. E eles falaram especificamente nas áreas da saúde, da justiça e da economia. Portanto, são áreas em que eles ainda sentem muito a falta de dados e a falta de acesso aos dados que interessam, não é? Part of the reason data journalism exists now is because of the open data community out there in the world. And also, as data journalists, you've got a rare way to prove to the world that what you're saying, it has no side to it, that there is a basis in the story you've reported, and part of that basis comes from being transparent and being open and saying, this is where I got the data from, here's the data, what can you do with it? Involving the community is an incredibly important part of what we do and so easy to forget. So I'd say the importance of open access is paramount. Cada vez que tens um instituto governamental, ou mesmo não governamental, mas público,
que publica dados em PDFs, e isto é um exemplo clássico, porque acontece N vezes, a dificuldade que é de tirar aqueles dados de PDF para poderem ser trabalhados e depois a seguir limpá-los e trabalhá-los até que eles possam ser manipulados para depois aí começares a fazer o data mining, que é o que tu queres fazer desde o início e é o pressuposto que está por trás da publicação daqueles dados, ou seja, essa quantidade toda normalmente afasta a maioria das pessoas, afasta até redações. Open access, open data, if you like, or access to information laws is tremendously important. Not just in journalism, but in civic society and in the relationship between citizens and power and government. I say power because it isn't necessarily always government. So having access to information about what our taxes are being spent on, how they're being spent, whether they're being spent effectively, also what problems there are in society and whether we should be spending money on those. That is absolutely vital to how government operates, to how we as a society function effectively. If things aren't working, if money is not being spent, and remember it is our money, if that's not being spent effectively or appropriately, then we need to know about that. And often, citizens can help with that. É uma questão de transparência. Temos países como o Reino Unido que estão um pouco mais avançados nisto, mas essencialmente, quer dizer, não é só uma questão de acesso dos jornalistas, é uma boa prática, nomeadamente uma boa prática dos Estados, darem acesso aos dados que devem de facto poder ser consultados por cidadãos, porque temos um legítimo interesse em saber o que se faz. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso das contratações públicas. Há uma base de dados de contratações públicas online que pode ser consultada por qualquer pessoa, nomeadamente por jornalistas, e que é uma ferramenta de transparência útil e bastante óbvia, e faz sentido para os jornalistas poderem consultá-las por todas as razões e mais algumas, e eventualmente para fazer trabalho sobre isso, e faz sentido que possam ser consultadas por todos os outros cidadãos. Por isso, quer dizer, é uma tendência que temos vindo a ver e que é de salutar transparência democrática.